A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônica, capítulos 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da @avivamento24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui é mais uma live na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo. Vamos estar aqui fazendo as nossas orações para poder dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimos amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos para o nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Então vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 5. Oração de número 5, vamos aqui. Que diz assim na oração de número 5. Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui
dá início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então escolha um número aí de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então não deixem de escolher um número de 1 a 24. Vamos aqui ao primeiro rebanho, primeiro número de rebanho, número 2 par e número 1 ímpar. Vamos aqui ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de Obadias contém apenas um capítulo. Livro de Obadias contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e um versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para a sua meditação, totalizando os 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Vamos aqui no livro de Obadias, contém apenas um capítulo, contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 11, 12 e 13, diz assim, no dia em que confrontastes, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e que os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Capítulo 5 contém 20 versículos, que diz assim, que devemos cultivar a paciência. Nos versículos 7, 8 e 9. Diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próximo. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. O livro de 1 Timóteo contém 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo para os rebanhos de número 22
e rebanho de número 21 meditarem. Capítulo 2 contém 15 versículos, que diz assim: orientações para as mulheres, nos versículos 9, 10 e 11, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios contém 6 capítulos. Vamos aqui, Efésios. Capítulo 2 do livro de Efésios para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 meditarem. Efésios capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: a união dos judeus e gentios em Cristo, nos versículos 11, 12 e 13. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel contém 3 capítulos. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos aqui. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos, que diz assim, fala sobre o dia do Senhor, nos versículos 1, 2 e 3. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde os tempos antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolador deserto. Sim, nada lhe escapará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, contém 34 versículos.
que diz assim, o Evangelho em Tessalônica. Diz assim no versículo 2, 3 e 4. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 58. Vamos aqui na oferta de número 58, que diz assim: muita atenção com o segmento de fé e igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igrejas, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus o Cristo, porque tem de ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros, para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes na mensagem, em que o vídeo está disponível no @milhaofertadim, com a mensagem número 19, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder estar purificando o seu ambiente, tirando essa carga negativa, esses espíritos do mal que possam estar te oprimindo, te deixando para baixo, te desanimando. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não deixe de escolher o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a
presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Apocalipse capítulo 3 contém 22 versículos, que diz assim: mensagem à igreja de Laodiceia, nos versículos 14, 15 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Naum, capítulo 3. Vamos aqui, Naum, capítulo 3. Contém 19 versículos. Diz assim: a completa ruína de Nínive. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: tu também serás embriagada e te esconderás também, buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas forças serão como figueiras com figos temporãs. Se os sacodem, caem na boca do que há de comer. Eis que o teu povo, no meio de ti, são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. O livro de 2 João contém apenas um capítulo. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo os galardões escritos lá em Mateus, capítulo 16, do 24 a 27, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada nas escrituras sagradas, somente a Bíblia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João, vamos aqui, 2 João, capítulo 1, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Diz assim no versículo 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos plena recompensa. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 19 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 19.
contém 43 versículos, que diz assim: o encontro com Barzilai. Nos versículos 31, 32 e 33, diz assim: também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessai o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 15 do livro de Jó. Capítulo 15 do livro de Jó, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Capítulo 15 contém 35 versículos, que diz assim: ele fala outra vez, nos versículos 10, 11 e 12. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa se oculta em ti, porque te arrebata o teu coração e porque piscam os teus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Vamos aqui no capítulo 13. Contém 14 versículos que fala assim: o amor ao próximo. Nos versículos 8, 9 e 10. A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterais, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando aqui mais uma oferta das nossas mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem disponível, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. A oferta de número 24. Oferta de número 24, vamos aqui. A oferta de número 24, que diz assim: em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, do 10 ao 17, com foco no 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois
pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam como assim diz o Senhor. E depois das palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas 16, versículo 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação e a afirmação do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos capítulo 3, nos versículos 22 a 26, com foco no versículo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para dar início, para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Vamos aqui, lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 15. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos e vocês que estiverem nos seguindo vão estar recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 15, que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimos. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te dando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Meditem aí, escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e a ressurreição. Nos versículos 13, 14 e 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo-vos: pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 1. Contém
17 versículos, que fala assim, a queixa de Abacuque, nos versículos 3, 4 e 5. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Livro da sabedoria, no livro de Provérbios. Capítulo 23 contém 35 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. Quando te assentares a comer com um governador, atenta-te bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobiceis os seus manjares gostosos, porque são comidas enganosas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Capítulo 6 do livro de Esdras. Esdras, capítulo 6. Contém 22 versículos, que fala sobre a conclusão e a consagração do templo, nos versículos 15, 16 e 17. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim: o amor fala sobre o amor de Deus por Israel. Nos versículos 2, 3 e 4. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós tem amados? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados territórios de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Segunda Crônicas, capítulo 19. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 19. Contém apenas 11 versículos.
diz assim: o profeta Jeú repreende Josafá, nos versículos 1, 2 e 3. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Geu, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o teu coração para buscar o Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de Hebreus. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 7. Contém 28 versículos. Que diz assim: o sacerdócio do Senhor Jesus, semelhante ao de Melquisedeque, nos versículos 12, 13 e 14. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, contém apenas 12 versículos. As incertezas da vida e a vaidade. Nos versículos 1, 2 e 3. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente dentre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, nada lhe faltando de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não permite que ele desfrute disso. Antes, o estranho delas desfrute isto e sem sentido, e um mal terrível. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, porém se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 15 do livro de Isaías. Vamos aqui ao capítulo 15 do livro de Isaías. Capítulo 15 do livro de Isaías contém 9 versículos. Perdão. Que diz assim: profecia contra Moabe. Nos versículos 3, 4 e 5. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam gritando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam a sua alma, lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oranaim levanta um lastimoso pranto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos.
Capítulo 6 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para assim você estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, que você compartilhando, você está levando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem acrescentar e sem omitir nada. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo. Em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Então não devemos colocar fábulas, teologias, sentimento, manipulações do ser humano, somente as Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, capítulo 6, contém 16 versículos, que diz assim: acusações contra Israel. Nos versículos 3, 4 e 5. Ó povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei, testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviarei diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultaste Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 23 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 23 contém 32 versículos, que diz assim: que Davi nomeia Salomão rei, no versículo 1, 2 e 3. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Deus. Contém 21 versículos no livro de Filipenses, capítulo 3, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo assim: cuidado com as falsas doutrinas. Nos versículos 4, 5 e 6. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Escolher um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Se você escolher o número 23, vai meditar no livro de Atos, capítulo 17. Se você escolher o número 9, Apocalipse, capítulo 3. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Se você escolher o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de Jó, capítulo 15. Se você escolher o número 7, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 13. Se você escolher o número 15, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Se você escolher o número 19, Provérbios, capítulo 23. Se você escolher o número 14, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 6. Se você escolher o número 20, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Número 3, 2 Crônicas, capítulo 19. Número 10, Hebreus, capítulo 7. Número 8, Eclesiastes, capítulo 6. Número 13, Isaías, capítulo 15. Número 11, Miqueias, capítulo 6. Número 5, 1 Crônicas, capítulo 23. E número 4, Filipenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações. Perdão, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link, o horário de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e de outras informações importantes
vocês vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros, recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live, a presença de cada um de vocês que foram tragos pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para escutarem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar e sem omitir nada nas Escrituras Sagradas. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para assim vocês estarem recebendo as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.